Essa história aconteceu na pequena cidade de Carvalhos, no coração de Minas Gerais, num tempo em que as noites eram mais escuras e o silêncio mais profundo. Era uma daquelas noites frias, sabe, em que o vento assobia nas frestas das janelas e até os cachorros parecem sentir que algo está no ar. Meu tio, um homem da roça, desses que a gente conhece, de mão calejada e coração simples, tinha o costume de tomar umas depois do trabalho. Mas naquela noite em particular, o ambiente estava diferente. O bar, que costumava ser cheio de risadas e conversas, estava estranhamente vazio. O dono, com uma pressa incomum, fechou as portas mais cedo, deixando meu tio sob o céu estrelado de Minas. Já passava das 2 da manhã, quando ele decidiu voltar para casa. O caminho era uma estrada de terra batida, longa e solitária, ladeada por um mato alto que dançava com o vento. No meio do trajeto, havia um ponto que todos evitavam depois de escurecer: o cemitério da cidade, que ficava logo após a curva do velho cruzeiro de madeira. Meu tio sempre fazia um desvio, por via das dúvidas. Mas naquela noite, seja pela bebida ou pelo destino, ele se esqueceu. Simplesmente seguiu em frente, sem perceber que seus passos o levavam diretamente para o lugar que mais temia. Enquanto caminhava, um arrepio súbito percorreu sua espinha. Não era o frio da madrugada, era outra coisa, uma sensação de presença, como se alguém o observasse das sombras. E foi então que ele a viu, parada no meio da estrada de terra, uma figura solitária. Era uma mulher vestida com um longo vestido branco, esvoaçante, que parecia pertencer a outra época. Seus cabelos, loiros e compridos, flutuavam com a brisa noturna. Mas o que mais o marcou foi o olhar dela. Um olhar frio, vazio, mas que, paradoxalmente, transmitia uma espécie de gentileza antiga. Com uma voz calma, que parecia o próprio sussurro do vento, ela perguntou: "O senhor parece perdido. Quer que eu o ajude a chegar em casa?" Meu tio, confuso pelo cansaço e pela cachaça, apenas balançou a cabeça em concordância. A moça então começou a caminhar ao seu lado, em silêncio. O silêncio, no entanto, não durou muito. Ela começou a falar, e suas palavras eram como ecos do passado dele. Ela sabia o nome de sua mãe, que já havia falecido há anos. Mencionou o nome do cachorro que ele teve na infância, um vira-lata, chamado Trovão. E, para o espanto dele, comentou sobre um pequeno colar de prata que ele havia perdido décadas atrás, um presente de sua avó. Intrigado e um pouco assustado, ele parou e perguntou: "Como é que a senhora sabe de tudo isso?" Ela apenas sorriu, um sorriso triste e melancólico, e respondeu: "A gente sabe mais do que parece." Eles continuaram a andar, e o silêncio voltou a reinar entre eles. A cada passo, o ar parecia ficar mais denso, mais pesado. Meu tio sentia que estava andando em círculos, passando pelas mesmas árvores e pedras. Mas a mulher sempre o tranquilizava com a mesma frase: "Falta pouco. Sua casa está logo ali." De repente, ela parou, virou-se para ele, e seus olhos, antes vazios, agora pareciam fixos nos dele, penetrando sua alma. Com a mesma voz suave, ela disse: "Quando o senhor acordar, vai entender que cruzar o meu caminho não foi por acaso." Ele abriu a boca para perguntar o que aquilo significava, mas uma onda de cansaço o atingiu como um maremoto. Suas pálpebras pesaram, seu corpo amoleceu e tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi a luz dourada do sol nascente filtrando-se por entre as árvores. Os pássaros cantavam, e o frio cortante da madrugada havia se dissipado. Mas algo estava terrivelmente errado. Ele não estava em sua cama. Não estava sequer perto da estrada. Estava deitado sobre uma superfície dura e gelada. Ao se sentar, o cenário ao redor revelou a verdade chocante.
cruzes de madeira, flores murchas e nomes gravados em pedras. Ele estava no meio do cemitério. O coração disparou em seu peito. Ele se levantou, cambaleando, tentando desesperadamente entender como havia chegado ali. Foi então que seus olhos pousaram em uma lápide antiga, bem ao lado de onde ele acordara, parcialmente coberta por folhas secas. Com as mãos trêmulas, ele afastou as folhas e leu a inscrição gravada na pedra fria. Maria Antônia, menos 1902, 1930, que a luz guie tua alma, doce moça do vestido branco. O nome, o vestido, tudo se encaixou em sua mente como uma peça de quebra-cabeça macabro. Naquele instante, as palavras dela ecoaram em sua memória. Quando o Senhor acordar, vai entender que cruzar o meu caminho não foi por acaso. Seu olhar desceu para o chão, ao pé da lápide, e ele viu algo brilhando sob a luz da manhã. Era um pequeno objeto de metal, um colar velho de prata. O mesmo colar que ele havia perdido quando era um menino. Meu tio caiu de joelhos. Uma mistura de medo, alívio e incredulidade tomou conta dele. Ele não sabia se ria, se chorava ou se rezava. Ficou ali por um tempo que não soube medir, processando o que havia acontecido. Desde aquela noite, ele nunca mais se atreveu a passar por aquela estrada depois do pôr do sol. E até hoje, quando uma noite fria se instala em Carvalhos e o vento sopra mais forte, ele jura que consegue ouvir, bem baixinho, um sussurro feminino chamando seu nome, Maria Antônia, a mulher de branco, que numa noite fatídica o guiou não para sua casa, mas para o lugar do descanso eterno dela. Espero que tenham gostado desse conto assustador de Minas Gerais. Se você tem uma história parecida ou conhece algum caso misterioso, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.